Olá, saludo a todos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Luana e hoje eu quero contar para vocês como a França entrou na minha vida e como eu entrei na França. Ele me pediu em casamento, sem nem me conhecer direito. O que é mais louco, eu ainda estava no Brasil. Eu fugi, não falei com ele, mas senti saudade. Voltei atrás e a gente vai se casar. E eu vou te contar exatamente como tudo aconteceu, desde a internet, a viagem, até a decisão de se casar, e tudo da forma mais real possível. Tudo começou com recomeço. Eu senti que precisava virar uma página, dar um presente a mim mesma. E foi aí que o sonho antigo começou a ganhar força e eu decidi ir. E é exatamente assim que essa história começa. Bom, vamos lá. Quando eu cheguei aos 38 anos, eu queria muito arrumar a minha casa para chegar aos 40 anos. A gente estava em 2022 nessa época. Eu tinha a minha vida com a minha filha, a maternidade estava tudo ok, tudo certo. A minha vida como mulher, né, como Luana, também eu estava muito satisfeita. A minha vida social também, com os meus amigos, a minha vida profissional na melhor fase. E eu queria muito fazer uma viagem para mudar de cenário. Eu precisava me dar aquele presente, porque eu já tive outras oportunidades de conhecer Paris, para ir até a casa dessa minha amiga, mas sempre tinha um imprevisto e eu não conseguia. Na época eu era casada, nós precisamos trocar um carro, nós precisamos isso, e eu não conseguia. E era um sonho, depois eu comecei a perceber que era um sonho somente meu, era uma coisa que eu precisava fazer. E eu comecei a me preparar para essa viagem. Só que uns meses antes, eu comecei a me preparar com 9 meses antes, mas 6 meses antes a minha amiga falou para mim: olha, Lu, eu sei que você tá há anos para vir aqui, mas eu estou com uma proposta de emprego na Espanha. Eu falei: você não vai recusar. Mas aí como é que eu vou te receber? Eu dou um jeito, vou para Espanha, da Espanha pego um voo para Paris, você me dá a chave do seu apartamento. Não, ela me ofereceu: eu te dou minha chave do meu apartamento e você vai para Paris. Só que ela ficou pensando: meu Deus, ela vai ficar 10 dias em Paris, como que ela vai passear? Ela não sabe falar francês, eu sabia falar só o português, né, e o inglês. Como ela vai se virar aqui? Ela ficou muito preocupada. Eu falei: amiga, nem que eu fique trancada no seu apartamento, eu preciso mudar de cenário, eu preciso dessa experiência. Então ela teve uma ideia: vou te apresentar um site, esse site eu faço amizades, né? Aí você pode, assim, ótima ideia, né? Eu olho que ela tem amigos, eu conheci esses amigos depois, mas todo mundo trabalha também, né? Todo mundo trabalhando para estar à disposição, né? Ela falou: faz uma amizade, pessoa que possa apresentar a cidade para você. Eu falei: bom, é isso mesmo que eu vou fazer. Fui lá, fiz o cadastro no site e recebi muitas mensagens e eu não respondia. Eu não sei falar francês, olha, eu só sei falar português e inglês. Nossa, toda hora eu recebia mensagens, mas eu tava com muito assim na cabeça: eu preciso encontrar uma pessoa certa para me apresentar à cidade que fala um pouco de inglês para que a gente possa se comunicar melhor. Gente, eu recebi mensagens de: você gosta de iate, você gosta de champanhe, com propostas que, gente, sinceramente, eu só precisava de uma amizade para me apresentar Paris. Até que eu recebi uma mensagem: olá, tudo bem? Salut, ça va? Bonjour, mademoiselle. E eu achei interessante, mademoiselle, que até então, na verdade, ele mandou para mim: bonjour, mademoiselle. Não foi salut, né? Eu achei tão assim, eu achei diferente. Eu respondi, eu falei: bonjour, je ne parle pas français. Eu botei lá no tradutor, né? Hoje eu consigo falar alguma coisa. Je parle anglais e português. E ele falou para mim: não, eu falo um pouco de inglês. Você poderia me ajudar a aprender um pouco de inglês? O que você acha? E eu achei interessante, achei diferente a abordagem dele com Mademoiselle. E ele foi me pedindo meu WhatsApp. Gente, eu fiquei 3 dias. Eu não passava meu WhatsApp para ele. Era a única pessoa que eu conversava ali. Mas até que eu resolvi passar meu WhatsApp, porque eu precisava fazer uma amizade, eu precisava sair do Brasil com uma pessoa certa, que eu pudesse confiar e pudesse entender que eu só queria conhecer a cidade de Paris. Uma pessoa com disponibilidade, né?
Aí eu passei meu WhatsApp. Assim que eu passei meu WhatsApp, o meu cadastro foi bloqueado, porque eu não estava na França, eu estava no Brasil. A minha amiga fez outro perfil pra mim, eu entrei bloqueada. As minhas amigas no Brasil fizeram outro perfil pra mim, todas elas acessavam, mas eu não conseguia. Quando eu colocava em qualquer aparelho, em qualquer celular, eu era bloqueada imediatamente. Falei, é o universo. Eu já encontrei, porque, gente, é bem perigoso, né? Eu sei disso que é bem perigoso. Eu já encontrei uma pessoa aqui, eu já tenho um contato aqui, que a gente pode se encontrar em Paris e a gente conhecer tudo direitinho e tal, e eu voltar para casa em segurança. Então começamos a conversar e vi que ele falava muito bem inglês. Até que ele fala assim pra mim, então, é porque eu já morei em Londres, já trabalhei em Londres. Eu falei, mas você não queria ajuda para aprender um pouco de inglês? E ali a gente foi fazendo uma amizade, falamos sobre futebol, falamos sobre Brasil e França, Copa de 98, falamos sobre música. Eu falei, encontrei a pessoa que vai me apresentar a Paris. Com 2 meses de conversa, ele falou, você quer que eu vá ao Rio de Janeiro? Eu falei, não precisa você vir ao Rio de Janeiro, mas eu quero muito te conhecer. Eu falei, mas eu vou para Paris. Eu tô falando que eu vou para França, você vai me conhecer, tá tudo certo. Porque meu intuito era uma amizade lá, para poder, enfim, eu me sentir segura no local e aproveitar, né? E depois de 4 meses conversando, ele me pediu um casamento. E eu fiquei sem reação. Eu fiquei uns dias sem falar com ele. E quando a gente voltou a se falar, ele sentiu que eu fiquei assustada com isso. Nesse tempo, a minha amiga falou, estou voltando para Paris, não tá dando certo na Espanha. Então, tudo certo, eu tenho a minha amiga comigo em Paris. Mas eu comecei a sentir saudade, sentir falta de conversar com ele. E como eu teria minha amiga, aí eu poderia também conhecê-lo, né? A gente estava 6 meses conversando, apesar do pedido de casamento ter me assustado. E foi isso. Comprei a minha passagem para a França. Mas só que eu voltei a falar com ele. E quando eu cheguei na França, eu mandei mensagem dizendo que eu já estava na França. E a gente marcou de se encontrar. Só que a minha amiga precisava de um novo emprego. Ela foi para uma entrevista de emprego em Fontainebleau. E é bem distante. A gente se desencontrou. Ele pegou um trânsito e ela estava com pressa. Ele viu quando a gente passou. Ele chegou antes e a gente achou que ele não tinha chegado. Só sei dizer que foi uma confusão enorme. Ele ficou 3 horas me esperando em Fontainebleau. E eu 3 horas esperando minha amiga terminar de fazer a entrevista de emprego. Ele me esperou. Eu achei que ele tinha que ir embora, que ele ia desistir. Nisso eu fiz uma primeira chamada de vídeo com ele, eu já estava na França e eu pedi desculpas para ele que eu estava chegando. Ele falou, você atravessou o mundo. Como eu não vou te esperar? Eu falei, nossa, mas vai fazer 3 horas que você tá me esperando. Ele, tô te esperando. Se tiver que esperar mais 3 horas, eu vou ficar aqui. Pode deixar que eu não vou embora. E aí a gente se encontrou. Quando eu desci do carro, escolhi um vestido vermelho, especialmente para esse dia, né, para encontrar com ele. Estava toda envergonhada. Quando eu desci do carro, eu vi aquele homem alto, assim na minha frente, com os olhos mais azuis do que o céu. Eu falei, nossa, como ele é bonito. E ele não me olhava de jeito nenhum. Eu falei, nossa, ele não me olha. Eu comecei a ficar assim, postando, eu falei, não gostou de mim. E nisso a gente foi conversando. Aí ele pediu uma picon, ele perguntou, você conhece picon? Eu falei, não. Aí ele pediu pro garçom para eu experimentar. Eu pedi um suco. E nisso nós fomos conversando e passamos a tarde ali. E eu fui embora, né? Minha amiga foi me buscar. Mas nisso eu fiquei tão chateada, porque ele não me pediu um beijo. E alguém que queria se casar comigo não me pede um beijo. Aí eu fiquei pensando assim. E olha, quando ele me olhou pela primeira vez, ele olhou muito timidamente, assim, quando eu tirei o óculos, ele olhou assim, meio de rabo de olho e deu um sorriso. Eu falei, ele gostou de mim. Mas eu achei que ele fosse me pedir um beijo, alguma coisa assim, não me pediu. E eu fiquei arrasada. Minha amiga, é assim, os franceses são assim. Depois do 3º encontro, que tem um primeiro beijo, não é desse jeito. E aí eu não sou de beber. A minha amiga tinha uma vodka, me dá essa vodka aqui. Eu bebi vodka, comecei a chorar, gente, foi uma cena. Mas aí pensa,
Mas assim, quando terminou o encontro, eu fiquei tão revoltada que eu falei, nossa, você me pediu em casamento, mas não me deu um beijo. Ele falou, você quer um beijo? Eu falei, não, agora eu não quero nada não, agora eu vou embora. E nisso, a minha amiga me viu abrindo os braços, meu Deus, deu problema. Enfim, ele me pediu desculpas. Eu falei, não, tá tudo bem, eu te peço desculpas. Só um choque cultural, né, gente? Porque eu não sabia que depois do terceiro encontro e que se desse certo, seria, gente, enfim. E eu só tinha 20 dias. Eu ainda falei pra ele, eu só tenho 20 dias aqui. E você tá esperando até o terceiro dia? Gente, eu queria viver. Eu só queria isso. E aí, no dia seguinte, ele me chamou pra jantar. Aí eu fui botar um vestido preto, lindo, maravilhoso. Ele super me elogiou. E quando ele foi me levar no apartamento da minha amiga, ele foi me pedir um beijo. Eu falei, agora você quer um beijo? E aí foi o nosso primeiro beijo. 4 dias depois do nosso encontro, do nosso primeiro beijo, ele já me levou para casa dos pais dele. E automaticamente, quando ele me apresentou, ele ligou falando que nós estávamos a caminho da casa dos pais, que são uma viagem de 3 horas e meia de distância de Paris. Ele falou o seguinte, quando a gente desceu do carro e os pais dele já vieram com um sorriso me recebendo, ele falou, essa é minha namorada, Luana. Ela é brasileira, ela não fala francês. E foi aí que eu fiquei sabendo que eu estava namorando, porque na França não tem pedido de namoro. Por isso que eles têm os 3 encontros para ver se tem alguma afinidade, para ver se vai dar certo, porque beijou já é namoro. Até hoje eu não recebi meu pedido de namoro, eu não sabia que era assim, dessa forma na França. E o pai dele foi muito taxativo. Sentamos na mesa e o pai dele falou assim, quais são as suas intenções com Luana? Ele, vou pro Brasil e vou casar com ela. Lá é diferente, não é o pai da mulher que pergunta, não, é o pai do homem que pergunta quais são as suas intenções com ela. E assim, saí da casa dos meus futuros sogros assim, feliz, né? Muito bem recebida, muito bem tratada. Enfim, eu voltei para Paris com ele e ele falou, eu te amo, você é a mulher da minha vida e a proposta do casamento realmente está de pé. Agora eu preciso ir para o Brasil conhecer a sua filha, a sua família. Mas ele já me mostrava a família dele, não a família mais do local onde os pais moravam. E eu ficava aqui no Brasil pensando, imaginando um dia estar naquele jardim, porque ele me prometia isso. E os pais dele gostando de mim, me aprovando. Eu sempre fiz um filme na minha mente. E aconteceu justamente como eu pensei. Bom, não fiz Londres, mas fiz Amsterdã. E foi uma viagem maravilhosa. Eu queria muito conhecer Amsterdã. E essa viagem foi importante porque nos permitiu nos conhecermos melhor e colocar nossos sonhos na ponta do lápis e fazer grandes planos. Eu voltei para o Brasil e foi uma despedida muito triste. Ele chorou muito, mas com a promessa de que viria para o Brasil para conhecer, para me rever, conhecer a minha filha e a minha família. E ele veio para o Brasil depois de um ano. Eu já voltei para a França já com a minha filha. E ele voltou para o Brasil novamente para conhecer o carnaval e o restante da minha família. E eu voltei, passei o Natal e agora aguardo para ele vir para o Brasil pela última vez para ir definitivamente e estarmos legalmente juntos e morarmos na França. Bom, quem diria eu na França reconstruindo a minha vida? Depois de tudo que eu passei, encontrei alguém incrível e uma família que me acolheu de verdade. Mas deixa eu ser bem claro, eu não saí do Brasil na loucura. Não. Eu já tinha amigos lá, tinha apoio, tinha segurança, nada de aventura estilo conheci hoje, embarquei amanhã. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, principalmente as mulheres. Nós mulheres somos muito vulneráveis, gente, é demais. E é muito perigoso sair do Brasil, ir para outro país, conhecer uma pessoa sem apoio, sem nada. Gente, não faça isso. Vamos combinar também uma outra coisa. Não é um conto de fadas. Ninguém vive um conto de fadas. Meu relacionamento ele é real, tem defeitos, tem ajustes, tem conversa. São 2 pessoas tentando fazer dar certo e com respeito. Eu sigo assim, sem pressa, fazendo tudo do jeito certo, pensando no meu futuro, no da minha filha, porque
Paz não combina com desespero, né? Então eu quero fazer tudo muito correto, tudo muito certo. Pensando no meu futuro, pensando no futuro da minha filha, porque paz não combina com desespero. Outra coisa que eu aprendi: se não der certo, eu recomeço. Quantas vezes for preciso. Sim, eu sou brasileira e não desisto fácil, não. Se você acredita em recomeço, com um pouco de realidade, já deixa seu like, comenta aqui o que você achou, compartilha e me dá aquela força. E se você ficou comigo até aqui, sério, você já ganhou meu coração. Obrigada por assistir, por ouvir minha história e por fazer parte desse recomeço comigo, de verdade. Um grande beijo a todos e a Binto. Tchau!